pessoal, beleza? Tamo junto mais uma vez aqui no canal. E ó, o negócio hoje é sério, mas calma, que eu vou contar do meu jeito. Senta a bunda na cadeira, pega a pipoca, porque o papo é sobre uma novela turca que vai te fazer pensar. Será que eu viveria uma mentira desse tamanho? A gente vai mergulhar de cabeça em Teias do Destino. Já ouviu falar? É uma produção de 2022 que se estendeu até 2023. E olha, não é uma novela de 5, 6 capítulos não, viu? São 100 episódios. 100. Então já sabe, é aquele tipo de história que vai grudar na sua rotina por um bom tempo. A história original se chama Toprak ile Fidan, que nada mais é que o nome dos nossos protagonistas. Quer saber mais? Vem comigo. Depois de receber os pedidos, quer que eu traga alguma coisa pra você comer? Quer que eu traga um sonho pra você? Com creme? Você não muda. Sempre faz a mesma coisa, Fidan. Dizi, sua casa para as melhores séries e novelas turcas. Imagina só a cena. Você sofre um acidente, algo muito grave, e apaga por 5 anos. 5 anos da sua vida, embora você estivesse ali, deitado, o mundo lá fora continuou girando. Pessoas mudaram, segredos foram enterrados e novas vidas começaram. Pois é exatamente assim que a história começa. Nosso personagem principal, o Toprak, finalmente acorda desse coma prolongado. Aí você pensa, que bom, um final feliz. Só que não, amigo. Acordar foi apenas o começo do pesadelo dele, porque ele acorda em um mundo que não reconhece, com uma memória que é um verdadeiro deserto vazio. Ele não faz ideia de quem é, de quem amava ou do que fez. E é nesse estado de vulnerável que alguém muito próximo, a noiva dele, a Aydan, resolve tirar uma casquinha. Ela simplesmente inventa uma história, um passado que não existiu, para garantir que ele fique ao lado dela. Toprak acorda e é forçado a viver uma mentira, como se fosse um ator no próprio filme da vida dele. Ele casa por obrigação, sem nem saber direito o porquê. Do outro lado dessa teia, a gente tem a Fidan. E a vida da Fidan também não foi um mar de rosas, não. Ela perdeu a família inteira, do nada, e carrega uma dor que nem cabe no peito. Ela é forte, mas dessas forças que a gente vê que é só uma casca, porque por dentro tá tudo despedaçado. E o destino, que é cruel e brincalhão, resolve cruzar o caminho desses dois. Mas não é um encontro simples, não. É um encontro cheio de camadas. Porque tem a Halide, que é a mulher que sabe de tudo, que conhece os podres daquela família e num momento de, vamos chamar de sincericídio, resolve soltar a bomba na frente da Fidan. Ela conta pra Fidan que o casamento do Toprak é uma farsa, que ele é um coitado que está sendo enganado. A partir daí, um vínculo diferente, quase mágico, começa a surgir entre a Fidan e o Toprak. Ela vê nele uma alma tão perdida quanto a dela, e ele encontra nela um porto seguro em meio a um oceano de mentiras. E é claro que não podia faltar o vilão para dar aquele gostinho de quero ver no que vai dar. O Erkan entra na jogada com um sentimento que corrói, a vingança. Ele tem contas a ajustar e vai usar tudo e todos para conseguir o que quer. É um caldeirão de emoções que não para de ferver. Agora vamos falar do pessoal que dá vida a essa bagunça toda, porque sem eles não teria graça, né? Primeiro, a gente tem o Osman Aydin, que vive o Toprak. Esse é o cara que tem a missão mais complicada, passar a confusão de alguém que perdeu a própria identidade. E olha, ele manda muito bem. Você sente a angústia do Toprak, a dúvida constante. O Osman não é nenhum novato, mas o papel dele aqui em 2022 é o tipo de trabalho que coloca o ator no mapa. Ele é o centro do furacão, o coitado que todo mundo quer puxar para um lado. Do lado dele, completando a bagunça, a gente tem a dupla feminina, a Hazal Adiaman, que interpreta a Fidan. A Hazal tem aquele olhar de quem carrega o mundo nas costas. Ela já fez outros trabalhos, mas a Fidan, com certeza, é um papel que exigiu dela uma entrega total. Ela é a luz em meio à escuridão do Toprak, mas uma luz triste, que também precisa ser salva. A química entre os dois é o que segura a barra da novela. E tem a Azuman Bora, que dá vida a Keriman. Gente, a Azuman é daquelas atrizes de peso que a gente já viu em Unha, digo, em várias produções. Ela tem a presença de cena que quando aparece, você já sabe, lá vem encrenca. A Keriman é uma peça-chave nesse tabuleiro, uma mulher forte e com segredos tão bem guardados que dá medo. E não posso esquecer do Sefer Kambaz, o Ali. O Sefer já tem uma caminhada e chega para somar nessa história, trazendo um ar mais. Como dizer? Mais pé no chão em meio a tanto drama. O negócio é tão bem amarrado que no IMDb, o site que é tipo a bíblia das notas do povo, Teias do Destino, marca uma nota 7,5. 7,5. Para uma novela de 100 capítulos, com essa montanha-russa de emoções, é um número que mostra que o bagulho é sério e que prende a atenção do começo ao fim. Olha, se você é daqueles que gosta de um drama de respeito, com personagens que erram, que acertam, que sofrem de verdade, Teias do Destino é a pedida.
É daquelas histórias que te fazem pensar no que você faria se acordasse um dia e descobrisse que tudo ao seu redor é uma farsa. Vale cada minuto desses 100 episódios. Pode confiar. Bom, pessoal, o papo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco mais dessa novela, que é um verdadeiro tapa na cara disfarçado de romance. E olha, não precisa sair caçando por aí não. A boa notícia é que você pode assistir Teias do Destino de graça no YouTube, com todos os capítulos. É só dar uma olhada no link que tá na descrição desse vídeo aqui. É só clicar e começar a maratona. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Me conta aqui nos comentários. Você viveria uma mentira por amor ou por obrigação? Bota aí a sua opinião. E aquele abraço. Até mais!